Olá, pais! Estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar de uma coisa muito importante para o desenvolvimento da linguagem do seu filho, da sua filha e principalmente da linguagem e da articulação oral. A chupeta, a importância dela em um determinado momento na vida da criança e do bico da mamadeira. Por quê? Porque esses dois objetos tanto colaboram quanto dificultam a articulação da fala. A criança, usando a chupeta para se acalmar, para sugar, até 1 ano de idade não há nenhuma alteração na arcada dentária. Mas a partir de 2 anos de idade, ela começa a protuir a língua, ao deitar com a chupeta. E você vai ver muitas vezes essa língua para frente, essa boca aberta, essa boca relaxada devido à chupeta. Então eu peço a você, papai e mamãe, se tiver que utilizar a chupeta, no máximo até o 1º ano de vida. Após, não há nenhuma necessidade a não ser do hábito vicioso da chupeta. E às vezes aqui no consultório eu vejo a mãe colocar a chupeta na boca do seu filho sem ao menos ele ter pedido. Porque ela já acha que ele vai chorar, então ela já coloca a chupeta. Atenção, cuidado, prevenção. Porque uma chupeta tardia vai gerar toda uma alteração nessa arcada dentária, toda uma mordida alterada e que vai culminar num grande tratamento ortodôntico de muitos anos. Tome cuidado com a chupeta em demasia. A partir de 1 ano de idade, ela não é mais necessária. Uma vilã na articulação e na mastigação, principalmente na oclusão desse dente. E aí você vai dizer para mim, mas eu não consigo tirar a chupeta, mãe. Eu não consigo que ele fique sem a chupeta. E eu já tenho um vídeo, mas eu vou repetir aqui para vocês, que é muito importante você ir cortando a base dela. Cortando essa base dia a dia, até essa base toda se perder. E aí essa base toda se perdendo, ela vai perceber que a chupeta rasgou, que a chupeta destruiu. E como caroço de uma fruta, a gente joga fora. E você vai conversando com ela, que ela não precisa mais da chupeta. No 1º dia ela vai sentir falta, natural. No 2º dia ela pode sentir um pouco de falta, mas você coloca um leitinho gostoso, distrai ela com um bichinho, com um vídeo, com uma historinha, com um filminho, e aos poucos ela vai se acostumando. Mamadeira é uma coisa muito importante no início do 1º ano de vida, para o alimento. Mas ela é importante que a partir do 2º ano, esse furo se torne cada vez mais fechado. Eu tenho mães aqui que me trazem a mamadeira e está um rombo. Aí quando a criança vai mamar, isso aqui vira um funil. Ela não faz esforço nenhum. Ela continua a protuir a língua, a colocar a língua para fora. Então eu peço a vocês, o bico chegou da loja, até 1 ano de idade, dá um rasguinho pequeno para uma facilitação do bebê. Dá um cortezinho bem pequeno com a tesoura nessa base aqui. Dá um rasgozinho bem pequeno. Você facilita um pouco. Você corta um pouco aqui. Mas um furinho para que ela possa fazer esse movimento aqui, ó. Repita você esse movimento. Você vai sentir que a sua língua está fortalecendo, que a sua língua está encolhendo e que a sua língua está mais tonificada, mais endurecida. Que é essa língua que a gente precisa pro prrr, ar, trrr. Esses movimentos finais de articulação que a criança adquire por volta dos 3 anos a 3 anos e meio, é muito importante que ela tenha desenvolvido através da sucção com vigor, da sucção com força. Ela precisa dessa sucção para que ela possa articular os fonemas de grupos consonantais e outros fonemas também que tangem esse movimento do olho, molho,
Já. Essa língua precisa estar tonificada. Não cortem o bico todo, não façam ele de funil, que é o alimentar do seu filho, mas de forma errada prejudica muito a fala dele. Muitas crianças chegam aqui no consultório com 2 anos de idade sem falar, 3 anos de idade sem falar, muitas vezes com uma fala que a gente chama dialética, que você não entende o que a criança está falando. E aí você percebe que essa criança não sopra, não faz nenhum trabalho de sopro longo com formato de U para tonificar o lábio. Essa criança não mastiga alimentos sólidos, mesmo com todos os dentes dentro da boca. São crianças que chegam aqui com uma alimentação extremamente pastosa, extremamente líquida, extremamente dissolvível. E crianças que não sugam. Então, estimule seu filho a partir de 1 ano de idade a usar canudo. Coloque um canudo substituindo o bico. Trabalhe com ele a sucção, trabalhe com ele o sopro, porque escola, eu preciso do sopro. Fita, eu preciso do sopro. Salsicha, eu preciso do sopro. Chiclete, eu preciso do sopro. Zebra, eu preciso do sopro. Vovó, eu preciso do sopro. Então, o sopro é fundamental para a articulação. E você pode trabalhar com seu filho o sopro todo dia. Uma língua de sogra, um catavento. É importante ser desenvolvido o sopro, como também é importante se trabalhar essa mastigação. Olhar se seu filho está com resíduo dentro da boca. Olhar se ele está se alimentando muito rápido, colocando essa colher seguidamente, sem mastigar o alimento anterior, que às vezes escorrega pelo esôfago. Saber se seu filho ou sua filha está sugando, saber se sua filha ou seu filho está mastigando adequadamente, saber se sua filha e seu filho está utilizando a sucção. Eu peço a vocês essa tríade: sucção, sopro e mastigação. Atenção, papai e mamãe, vocês têm o dever de casa para ser feito. Se seu filho está com dificuldade de fala, se seu filho não fala o R, se seu filho não fala o L, se seu filho não consegue articular uma palavra inteira, observe a mastigação dele, observe a sucção dele. O sopro também é muito importante. Procure falar com ele sempre corretamente. Não esqueça que a mamadeira ela é uma aliada positiva para o tônus, mas se for bem empregada, se o furo estiver adequado. Um furo com resistência, um furo para se ter a força, e não um furo para se relaxar a musculatura. Uma fala bem correta gera uma leitura bem correta e uma escrita mais correta ainda. A criança às vezes chega no 1º ano, no 2º ano, errando as palavras que ela mesma pronunciava. Não permitir o mimimi, a fala infantil, a fala amolecida, que muitas vezes chega aqui no consultório a criança miando e não falando, que aqui não temos veterinários para cuidar de tanto bichinho. Seja firme, seja correto, seja desenvolvido em relação ao seu filho e sua filha. Busque sempre o conhecimento. Visite o meu canal, dê uma curtida, se inscreva, acompanhe o canal. O consultório está aberto para você, para qualquer dificuldade que você tenha. Eu estarei respondendo com o maior prazer para que tudo fique solucionado, tudo fique bem esclarecido. Um abraço grande e um beijo carinhoso.